Olá, debate síndico. Olá, debate síndico no ar. Sempre toda quinta-feira nós estamos aqui conversando com vocês, falando de temas relevantes, temas pertinentes em relação a elevadores, em relação a estruturas de prédio, em relação a taxa condominial, em relação a despesas. Boa tarde, Gisele, boa tarde, Bruno. Estamos aqui no Debate Síndico, iniciando nossas interações. Edberto está com a gente aí, Ecolift também está com a gente, tudo bem com vocês? Estava falando aqui que o Debate Síndico é isso, né? O Debate Síndico vem para poder resolver problemas de síndicos. Trouxemos já várias pessoas aqui, falamos de vistoria de elevadores, falando de estrutura, falamos também de sindicância. E agora, dentro da nossa nova etapa aí para 2021, né, nós vamos estar aqui com a... Deixa eu ver se a gente consegue conversar com ela aqui. A doutora Ana está com a gente, vamos ver se ela já entrou aqui com a gente. Doutora, dá um oi para mim, se a doutora estiver por aqui. Dá um oizinho, deixa eu ver. Ah, ok, doutora, agora eu já sei quem é. Então, antes da doutora, antes da nossa entrevistada dessa noite, eu queria falar um pouquinho com vocês. Nós já entrevistamos vários síndicos orgânicos, vários síndicos profissionais, e nós estamos com a métrica agora de fazer a divisão. Temos bastante temas para poder atingir vocês, temos bastante temas que várias pessoas nos pedem, né? Os síndicos vêm com a demanda, então já estamos falando de AVCB, já falaram de falar novamente com o doutor Elevador já está no nosso radar aí para a gente poder fazer entrevista com ele novamente. Temos aí a questão de seguros, né? Tá aí o Éder também falando com a gente aí. E a gente pretende agora, pelo menos uma vez por mês, voltar no assunto de sindicância. Então já falamos aí com a síndica fora da caixa, já falamos com o Maurício aí, que é o síndico sem mimimi. E hoje nós temos uma convidada especial, né? Nós vamos conversar com a... Vamos ver se a gente consegue chamar ela aqui. Nós temos a doutora Ana. Deixa eu ver se a gente consegue clicar aqui para chamar. Vamos ver aqui. Só um momentinho. Vamos chamar ela aqui. Vamos lá, vamos puxar aqui. Doutora, não está liberado aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Doutora, vê se está liberada a câmera, que ela não está liberado aqui para mim poder convidar. Tenta me convidar, por favor, doutora. Tenta me convidar para falarmos aqui na live, porque eu não estou conseguindo fazer o convite para a doutora. Só um momentinho. Vamos ver aqui. Não tá liberado para fazer o convite, doutora. Tenta entrar e sair novamente. Tenta entrar e sair novamente. Deixa eu falar com ela aqui. Ok, doutora. Se a doutora quiser sair e entrar novamente, que eu não estou conseguindo fazer o convite, por favor. Pessoal, então, enquanto a doutora entra aí, a doutora Ana entra para a gente conversar um pouquinho. Então, conforme eu tinha falado para vocês... Ah, ótimo, agora deu certo. Vamos lá. Vamos ver se agora entra. Ana entra para a gente falar. Então, conforme eu tinha falado para vocês... Ah, ótimo, agora deu certo. Vamos lá. Olá, Marcelo, boa noite, tudo bem? Boa noite, doutora. A gente
Quanto tempo que a gente não se fala e agora a gente está falando aqui ao vivo para várias pessoas escutando o nosso papo aí, né, doutora? Tá vendo só? Tava com saudade de você. Estou muito grata pelo convite. É sempre uma honra estar em contato com você. Você sabe que te aprecio muito como profissional, né? Não, a recíproca é verdadeira, doutora. A gente sabe que o bom profissional, ele está aí para poder agregar. E eu estava falando um pouquinho aqui, só para a doutora saber, só para a gente terminar o raciocínio, depois a gente entrar e já conversar um pouquinho. A gente está falando que a plataforma do debate síndico, doutora, é para realmente trazer demandas do prédio. Já viemos aqui com demandas estruturais, com problema de caixa d'água, com problema de a questão do LGPD, falamos disso semana passada, do LGPD, como que isso vai impactar as administradoras, como que isso vai impactar os síndicos profissionais, síndicos orgânicos, como que vai impactar, por exemplo, a portaria, se tiver uma portaria digitalizada, os dados, como que vai funcionar isso, até a questão da tratativa das câmeras, das imagens, né? E aí a gente está combinando aqui com o pessoal, combinei com o Valmor, que a gente vai fazer uma vez por mês, a gente vai dar essa oportunidade para os síndicos conversar um pouco do dia a dia, porque o nome nosso é lógico, a gente traz informações que o síndico tem dificuldade, a gente joga aqui com os profissionais, melhores profissionais da área, mas a gente também precisa escutar, né, o dia a dia do síndico, né? E o que eu achei interessante na proposta aí, doutora, dentro desse novo enfoque que a gente está fazendo para esse ano, 2021, a doutora tem toda a prerrogativa para isso, porque a doutora tem os dois lados, né, dessa moeda que é a sindicância, né? Então, antes da gente começar, doutora, queria que a doutora se apresentasse aí, quem é a doutora Ana, né? Onde que ela atua. Fala um pouquinho da doutora antes que a gente entre aí no nosso tema, doutora. Fica à vontade. Primeiro, boa noite a todos. Bom, a minha formação de base, né, é no direito. Eu sou advogada desde 2007 e sou síndica moradora no condomínio em que eu resido desde 2016 e síndica profissional desde 2018, né, quando eu fiz um curso de capacitação para tal, e tenho atuado agora como síndica preposta, né, há cerca de um ano. E então esse é o meu currículo, né, com relação aí à minha trajetória até chegar nessa parte profissional. Passei como síndica moradora, ainda estou, e agora como síndica profissional preposta. Ah, muito bom, doutora. Falando disso, né, a gente falando da síndica moradora, né, falando que a gente tem aí hoje o conceito de síndica orgânica, de síndica profissional, sindicância orgânica, sindicância profissional. Eu queria agora que a doutora falasse um pouquinho como que foi isso, como que iniciou, como que o pessoal aí, né, agora não, agora virou uma profissão, mas no início, como que a doutora entrou nessa questão da sindicância no prédio, principalmente por ser no prédio onde a doutora mora, né? É, é verdade. Eu já morava neste condomínio há mais de 10 anos. Confesso que não era uma condômina assim participativa, não tinha a menor pretensão, né, de entrar aí como síndica do condomínio, não imaginava que estaria hoje como síndica profissional. Tudo começou lá em dezembro de 2016, quando eu fui procurada, né, por um grupo de moradores para poder opinar, aí, dar um parecer jurídico a respeito de um processo que o condomínio movia em face da construtora por falhas construtivas. E claro que eu me coloquei à disposição de fazer isso de uma forma voluntária, como moradora e proprietária, né, como parte interessada. E, enfim, fiz essa análise e depois fui convidada a participar de uma assembleia, né, para transmitir um parecer a respeito deste processo. Existia toda uma celeuma aí com relação aos honorários devido aos advogados contratados. Então, eu analisei e fui para esta assembleia. Nesse momento, o mandato do síndico em exercício já estava, né, em vias de término.
E, para nossa surpresa, por um motivo X, né, que não convém aqui dizer, ele acabou renunciando. E aí, como os condôminos já haviam tido aquele contato comigo nessa assembleia específica, começaram a me cercar pelo condomínio, né, pedindo que eu me candidatasse ao cargo. E eu fui muito taxativa em dizer que eu não tinha esse interesse, porque eu, né, advogava, à época eu tinha um filho, né, o meu filho estava pequeno, e então toda a minha rotina eu achava que não teria disponibilidade de tempo para encaixar mais este compromisso aí na minha rotina. E aí foi todo um exercício de convencimento, não fique tranquila que nós iremos apoiar, o conselho vai te dar todo o apoio que você necessita, vamos em frente. No mais, essa indenização está em vias de sair, nós não podemos correr o risco que ela caia na mão de uma pessoa que não tenha a devida responsabilidade para lidar com esse valor, e até considerando que já existia um trauma entre os condôminos, porque uma parte dessa indenização já havia saído alguns anos atrás, e ela acabou sendo destinada aos condôminos como forma de desconto condominial por 30 meses. E o condomínio caindo aos pedaços, né? Então, as pessoas que tinham essa intenção, né, de ver o condomínio recebendo as devidas intervenções, porque realmente estava num estado assim de depreciação notável, então elas criaram toda uma expectativa com esse meu ingresso. Legal. Aí foi quando eu decidi concorrer. E aí, concorrendo, fui eleita. Fiquei assim muito surpresa, porque era pouco conhecida, inclusive, né? A minha participação tinha sido única e exclusiva mesmo nessa assembleia. E aí é que entraram os desafios, né? Porque eu não tinha muita noção não tinha noção, né, de administração condominial. Como advogada, como estudante de direito que fui, nós temos sim noção de direito condominial. Mas a administração condominial é algo totalmente diferente. Com certeza. E aí é que tudo começou, né? Então, eu comecei a tomar algumas medidas, assim, até de forma instintiva, porque não tinha mesmo esse conhecimento. Fui surpreendida com a renúncia, a rescisão do contrato com a administradora, né? A primeira providência foi marcar com o conselho uma visita na administradora, até para tomar posse aí da situação das contas e tudo. E, estando lá, fomos surpreendidos com uma carta de renúncia, de rescisão contratual, inclusive assinada pelo síndico que já havia renunciado. Era algo que estava lá engavetado, nos aguardando. E isso tudo no mês de dezembro, que a gente sabe que dezembro só funciona aí os 15 primeiros dias, depois já começa aquela lentidão das festas. E nós todos preocupados com a emissão dos boletos do mês seguinte. E a administradora, numa conduta antiprofissional, ela se recusou a cumprir o aviso prévio, né? Então, não gerou esse boleto. A gente precisou fazer uma contratação de urgência aí, de uma administradora para nos socorrer. A antiga administradora não foi, né, ética no sentido de passar todas as informações, de transmitir, né? Toda essa parte de documento, informações necessárias para que a nova administradora pudesse dar continuidade na administração aí sem grandes problemas. Então, esse foi o primeiro baque, né? Então, imagina, uma pessoa inexperiente, um conselho também, de certa forma, inexperiente. Então, unindo forças ali para tentar, né, desembaraçar toda essa situação. Conseguimos uma administradora boa que está conosco até hoje, né? E, enfim, essa foi a primeira dificuldade. Fala uma coisa, doutora. Eu sabia uma parte, né? A gente tem um convívio aí profissional, a gente já sabia uma parte,
mas eu não sabia dessa questão que a doutora logo de cara pegou essa questão da administradora fazendo todo esse trabalho, esse não trabalho, né? E a doutora, assim, né? Mas vamos ver pelo lado positivo, né? A doutora teve o dito popular, né? A doutora teve que se virar nos 30. Literalmente. E aí, me fala uma coisa, dentro disso, isso foi o primeiro desafio. Me conta um pouquinho os outros desafios aí dessa sindicância orgânica nesse primeiro instante, doutora. Então, Marcelo, aí o que aconteceu, né? A primeira providência que eu tomei, também aí de forma, né, instintiva, eu falei, vamos reunir, vamos marcar uma reunião com todos os prestadores de serviços, né, para que a gente se apresente, conheça aí os termos contratuais, que a gente conheça tudo que esses contratos nos oferecem para que a gente possa tirar o melhor proveito deles e tudo mais. Mas a minha prioridade, o meu foco eram as empresas que lidavam com a parte que envolve segurança, né? Então, a questão dos elevadores, né? A questão do para-raios, enfim, a gente marcou reunião aí com todas as empresas, e todas, o engraçado foi que todas nos tranquilizou no sentido de que, olha, pode ficar tranquila, todos os sistemas do condomínio, todos os equipamentos estão ótimos, então eu fiquei assim muito tranquila com isso, só que o sonho durou pouco, né? Numa questão assim de semana seguinte, já comecei a enfrentar a questão do elevador quebrando, e na época nós tínhamos um contrato de conservação e não de manutenção, então era sempre necessário fazer a aprovação de orçamentos, né? Que mais? Precisamos, as bombas, né? As bombas de água também vivia dando problema, então as torres, porque são 260 unidades, né? São 5 torres, 52 apartamentos em cada uma delas. Então, essas torres estavam continuamente sem água. Então, sempre dava um problema na bomba. E sempre de fim de semana, que é algo impressionante, né? Os portões também quebrando, sempre de fim de semana. A gente tendo que correr atrás de um controlador de acesso ou de um rondista para dar um suporte, para ficar de pé, de frente ao portão. Enfim, um caos generalizado, né? Então, eu fiquei, assim, muito assustada com tudo isso e com a minha inexperiência, né? Então, tudo isso gera toda uma situação mesmo de desespero. E aí, a gente foi, a princípio, aprovando aí alguns orçamentos, como a empresa aí de elevador, mas chegou um momento que eu falei, olha, vamos nos valer de ajuda profissional, vamos ver algum profissional para fazer uma vistoria, um laudo desses sistemas, desses equipamentos, para a gente saber a real situação do condomínio. E assim foi feito. E aí me surpreendi com o resultado dos laudos, a situação realmente, né, da maioria aí dos sistemas do condomínio era precária. E foi quando a gente começou a rever, né, os contratos, a dispensar algumas empresas, sabe, que tinham um aspecto um tanto quanto clandestinos, se eu posso dizer isso, né, engraçado. E aí você vai mudando, você vai buscando empresas conceituadas, também indicadas por pessoas da nossa confiança, né, que são síndicos ou conselheiros em outros condomínios. E aí você vai mudando a cara, né? E aí você, como síndico morador, que aqui no caso eu iniciei, não tinha nenhuma remuneração, era só isenção condominial. Então você está ali, doação total, adrenalina pura. Aí você fala, poxa, mas eu mereço ter um momento de descanso, né? Eu preciso de fim de semana ter tempo para curtir aí minha família,
estar em paz, e isso era algo que não acontecia, né? A gente estava sempre muito aflito, sempre muito inseguro de se distanciar do condomínio e algo acontecer e a gente não está por perto. Então foi muito delicado tudo isso. Mudamos aí as empresas. Hoje a gente tem uma característica totalmente assim diferente daquela inicial. Os condôminos se sentem muito mais tranquilizados, né, com essa estrutura que a gente conseguiu montar, né, mais segurança, mais conforto. Eu precisei também me inteirar, né, Marcelo, das questões das obrigatoriedades. A gente tem as NRs, tem as normas que a gente precisa se inteirar, a manutenção periódica dos para-raios, a limpeza, a higienização das caixas d'água, caixas de gordura, dedetização, desratização, tem todos aqueles períodos, né, que a gente precisa, enfim, obedecer, né, cumprir aí com as normas para que a gente esteja em dia, numa eventual fiscalização, esteja tudo regular, tudo legal. Ok. Então, aproveitando, Ana, só para abrir um parênteses, a BC Síndica aqui está perguntando se você já atua em outros condomínios, né? Depois você pode... Deixa eu só... Então, o Vladimir aqui, Vladimir está dizendo que está escutando, que você é uma pessoa sensacional, muito sucesso. O André está dizendo que você é uma profissional competente, né? E temos várias pessoas aqui. A Tamar está aqui com a gente, o Aler Pedro está conosco aqui, o Renan também, Metal Mari está com a gente, várias pessoas aí te escutando, doutora. E aí, respondendo a pergunta da ABC Síndicos, se você atua em outros condomínios, e depois a gente continua aqui com algumas coisas que eu fiquei bem interessado na questão da elevação da qualidade de gestão. Mas você pode responder o que eles perguntaram, aí depois a gente pode entrar nessa questão de como a gente elevar a qualidade da gestão. Perfeito. Quais são as perguntas? Então, a pergunta da BC Síndico é se você atua em outros condomínios. Tá, assim, atuo. Eu atuo em 3 condomínios como síndica preposta, né? É uma experiência relativamente recente, há cerca de 1 ano. Faço atendimento de 3 condomínios como preposta. Ah, ótimo, ótimo. E aí, voltando aqui então, né? O pessoal, deixa eu ver aqui, ela está perguntando também, a BC Síndico, aproveitando, como que você está lidando com a pressão nessa fase aí atual da pandemia? Olha, a pressão é muito grande, Marcelo, muito mesmo. Cada condomínio tem suas particularidades, né? O ideal, a gente sabe, aí na fase roxa, é que haja uma restrição total dos espaços, né? Para a gente realmente evitar aí a infecção, o contágio da doença. Então, isso tem que ser encarado com muita responsabilidade, mas sempre tem também aquela questão do jeitinho brasileiro que a gente sabe, todo mundo tenta uma flexibilização, está sempre nos procurando, né, em busca aí de uma exceção, de uma pequena exceção. Vamos fazer o agendamento com o horário, né, agendado e tudo mais. O que a gente faz, né? A gente tem feito algumas enquetes em alguns condomínios, alguns outros limitando a decisão junto com o conselho. Então, tem condomínios que estão com restrição total, tem outros que estão com um agendamento de alguns espaços, mas de forma bem restritiva, mas a gente sabe que o ideal, né, seria essa restrição total. Então é isso, sobre a pressão, o que a gente faz? A gente, conforme cada condomínio, a gente vai se moldando, tá? Então é assim que funciona. Ótimo. Me fala uma coisa, agora aproveitando, né? Como a gente vai elevar essa... Como que a gente, por exemplo, qual é a dica que você passa aí para os síndicos, principalmente síndico orgânico, né? Não o profissional orgânico, na elevação da qualidade da gestão? O que você dá de dica para esse pessoal? E antes disso, antes de você falar isso, obrigado, Gilberto. O Gilberto está dizendo parabéns aqui. O Gilberto
é de uma empresa alemã, representada aqui no Brasil, que ela é especializada nessa questão de LGPD, doutora Ana. E está com a gente aí também. Pode falar, por favor, doutora, quais são as dicas aí? Então, veja, muitas vezes existe uma confusão, né? A pessoa se candidata a síndico, né? E por não ter talvez uma remuneração, ser um síndico aí voluntário, orgânico, enfim, como preferir chamar, e aí se coloca numa posição de um mero colaborador, né? Então, a pessoa vai levando assim no banho-maria, sem um grande comprometimento. Então, independente que você, síndico orgânico, não tenha a intenção de se profissionalizar, procure ser uma pessoa comprometida com o seu trabalho, porque independente da sua profissionalização ou não, a responsabilidade que você tem, civil e criminal, é a mesma de um síndico profissional. Então não cabe mais, olha, estou fazendo um favor, não existia candidato, estou fazendo um favor para o condomínio. Não, você não está fazendo um favor, tá? E se você fizer esse seu favor mal feito, você vai ser responsabilizado, você não vai ser culpado disso, tá? Então, se você não tinha consciência disso, está tendo agora, desista, não é para você. Mas o que eu aconselho aos síndicos orgânicos, né, que querem elevar o nível da sua gestão, procure conhecimento, né? Como eu disse, por mais que você não queira investir em se profissionalizar, hoje com as redes sociais, né, com tantos vídeos na internet, tantas lives aqui como essa, livros, enfim, tantos meios, né, de você buscar aí um conhecimento, seja proativo nesse sentido, né, busque informações, busque entender um pouco de contabilidade, de manutenção predial, procure ser, né, de conhecimento jurídico, procure se aprofundar, né, nesses temas. É claro que você não precisa de ter um conhecimento técnico profundo, até porque o síndico ele pode se valer de outros profissionais para dar todo o suporte que ele necessita, mas precisa, sim, ter um conhecimento aí de administração condominial, precisa entender os sistemas, né, do condomínio, o funcionamento dos equipamentos, precisa conhecer as obrigatoriedades, saber quais são as obrigatoriedades, né, que devem ser cumpridas, precisa se preocupar também com a questão da inadimplência, né, então tem que buscar mecanismos, né, de redução de inadimplência, porque a gente sabe que quando a inadimplência está muito alta, o síndico ele acaba ficando um pouco, o seu poder de ação aí fica um tanto quanto limitado, né, quando você não tem recursos para fazer, né, as devidas intervenções no condomínio. Agora, só abrindo um parênteses falando de inadimplência, vocês que estão nos escutando aí, a doutora também, nós temos um síndico lá, colega da doutora, que é o David, né? O David ele tem um e-book falando essa questão de como tratar da inadimplência. Inclusive, a gente fez uma live com ele, acho que há 3 lives atrás. Depois, vocês estão vendo a gente aí, pode olhar lá na live que nós gravamos com o David. Ele fala um pouquinho desse método. Ele tem alguns canais do YouTube e ele foi por uma outra área, doutor. Ele está entrando na área de treinar as pessoas, inclusive gestores, inclusive conselheiros. Ele tem algumas lives específicas disso para ajudar você que está escutando aí, que foi empossado síndico, né? Para não cair nessas situações que a doutora está falando. Doutora, desculpa, só queria abrir um parênteses que a doutora falou de inadimplência, mas pode continuar, por favor. Legal, vou pegar umas dicas com o David. É importante, né? Essa parte, a gente ter o conhecimento prévio de muitas situações nos poupa, né? De alguns embaraços. Exatamente. E aí, voltando nessa questão, né, do síndico orgânico, dele aumentar o nível, né, da gestão dele, então é isso, e procurar também ter uma comunicação mais efetiva com os condôminos, né, os condôminos se sentirem, de certa forma, participativos de todas as decisões.
de tudo que é feito no condomínio. Então, hoje nós temos muito recursos para isso, existem os aplicativos, né, conforme o Condo, nós temos também páginas de Facebook, o e-mail mesmo, né, da gestão, tem grupos também de WhatsApp, enfim, muitos mecanismos aí para que haja uma interação e uma comunicação mais efetiva. E acho importante também aí para o sucesso do síndico orgânico que ele tenha uma boa interação também com os demais membros do corpo diretivo, tá? Isso ajuda muito, porque quando você começa uma relação com a sua equipe, já tendo alguns, né, a gente sabe que a divergência de opinião ela é importante, sim, é totalmente saudável, mas precisa haver uma harmonia, todos precisam estar remando para o mesmo lado, sempre com o mesmo objetivo, porque quando você tem alguém na equipe que está disposto a causar embaraços, aí a coisa trava, sabe, fica engessada, e aí todos perdem com isso. Então tem que haver uma conscientização também de todos aqueles que se propõem ao cargo de subsíndico, a conselheiro. Por mais que o conselheiro ele tenha a função fiscal, ele tem que fiscalizar sim a ação do síndico, mas isso não significa que ele tem que ser uma pedra ali no caminho para que as coisas aconteçam, entendeu? Então tem que haver uma razoabilidade, uma boa análise disso tudo. É sofrível, eu passei por algumas situações assim, mas graças a Deus houve o filtro natural da vida, o passar dos dias e essas pessoas foram se distanciando né? Então é muito importante. Isso eu também acho é precioso que você tenha uma equipe que esteja numa mesma sintonia que você. E síndico orgânico, você mora no condomínio, seja firme. Eu sei que existe um constrangimento, mas eu vou penalizar essa pessoa, eu vou ter que pegar o elevador com ela, já está me dando preguiça só de pensar em penalizar essa pessoa, ela vai me procurar, ela vai contestar, ela vai questionar, ela vai fazer cara feia. É verdade, a gente sabe que isso tudo acontece, mas infelizmente quando você se propõe a ser síndico, você tem que cumprir tudo de forma muito imparcial e vai acabar tendo que se distanciar mesmo, né? De algumas pessoas que, na verdade, muitas vezes se aproximou de você mal intencionado, para tentar um benefício, considerando aquela relação de amizade, aquele vínculo emocional que mantinha com você. Então, você precisa ser muito firme para fazer cumprir o regulamento interno, a convenção condominial, de uma forma efetiva, para que para que todos os condôminos se sintam aí com seu direito respeitado, né? Porque quando você abre exceção para esse vai estar, né, adentrando na esfera do direito do outro, então vai estar sempre tendo, né, algum incômodo. Então é preferível ser firme, tá, do que abrir exceção e depois acabar sendo exposto e julgado por ser uma pessoa conivente com coisas erradas, né? Doutora, e aproveitando isso, né, agora a gente passou já, e o tempo no Instagram, ele é cruel com a gente, porque a gente começa a desenvolver o tema, né, e a gente já passou aí da metade da live, então eu queria falar da outra metade da live, depois a gente precisa deixar um espacinho aí para a doutora fazer as conclusões finais. Então, eu queria falar para a doutora o seguinte: a pessoa criou todo esse know-how, né? A pessoa criou esse know-how da sindicância orgânica. Então, quais são as dicas para que ele se profissionalize, né? Ele entendeu como funciona o condomínio, ele entendeu as dificuldades e ele entendeu que ele pode agregar isso tanto na parte que ele gosta como na parte profissional. Quais são as dicas para a pessoa migrar dessa sindicância orgânica para a sindicatura profissional, doutora? Então, olha, o primeiro passo é você realmente buscar, né, um curso para formação aí como síndico profissional. Evidente que tem que ter aquele cuidado, fazer uma boa escolha, né, enfim, um local com uma boa reputação, né, que tenha uma idoneidade, para que você realmente saia preparado, né?
Se bem que nunca podemos dizer que você vai sair inteiramente preparado. Na verdade, como toda e qualquer profissão, a gente vai aprendendo na prática, no dia a dia, né? Então, primeiramente, faça esse bom curso. Procure também, existem cursos que ajudam na captação de clientes, né? Que existem técnicas aí para captação de clientes, então você também pode investir, né, num curso nesse sentido. Isso para quem quer realmente conquistar os seus próprios condomínios. Já aqueles que querem atuar como síndico preposto, né, representando aí uma empresa nos condomínios. Quando você está inserido nesse meio, você participa de congressos, você participa de eventos, você acaba aumentando a possibilidade, né, de interagir com pessoas. Oi? Network, né, doutora? Desculpa estar cortando. É isso mesmo, está cortando. Isso é muito importante, né? Então, feito isso, se preparando, procure também sempre se atualizar, porque é muito dinâmico, né? Hoje em dia, todas as profissões estão aí num ritmo muito, né? Tudo muda muito rápido. Então, é importante que você seja uma pessoa, assim, proativa, nesse sentido de buscar esse conhecimento contínuo, né? Esse aprimoramento contínuo. Então, para quem quer fazer essa transição, vá em frente. É uma área que, assim, as cidades estão todas, né, muito verticalizadas. Existe uma necessidade no mercado, né, de profissionais nessa área. Está muito legal de ver o movimento de pessoas jovens se interessando, né, por isso. Nós sabíamos que antigamente o síndico era aquele perfil, né? Nós, quando imaginávamos a figura do síndico, aquela pessoa já com uma certa idade, aposentada, com tempo ocioso, se dedicando ali ao condomínio. E hoje existe uma mudança, né, nesse aspecto. A gente vê muita gente jovem se interessando por questões de condomínio. Esses condomínios que eu estou atuando, a gente verifica que existe no corpo diretivo também um pessoal mais jovem, super ligado aí com tecnologia, é muito bacana. Então, é um ramo, sim, a ser, né, galgado. A pessoa só precisa ter essa compreensão, essa análise, se ela realmente tem esse perfil, né? A gente sabe que para exercer essa função, você precisa ter algumas características, né? Você precisa ser uma pessoa conciliadora, uma pessoa comunicativa, né? Enfim, tem que ser uma pessoa que é proativa, vai em busca aí de novos desafios. É importante você ter mesmo um perfil diferenciado, principalmente se você quer ser um síndico assim acima da média, né? É isso aí. Doutora, antes da gente, eu achei bem pertinente o ABC Síndico está dizendo que essa é a realidade da gestão condominial. Então, a gente vem batendo aqui, doutora, nessa tecla que o condomínio hoje, ele virou realmente uma empresa, tem que se dedicar de uma forma correta. E aí a gente percebeu a profissionalização e nós, prestadores de serviço, nós do Debate Síndico, estamos muito contentes com essa profissionalização dos condomínios. Só para voltar para a doutora, o Júlio síndico, ele está dizendo aqui que se acha alguma escola, porque ele está em São José dos Campos, e lá é muito difícil de achar algum local. Então, o Júlio, a doutora pode falar, a gente também pode, Júlio, se você quiser entrar em contato conosco, a gente pode pôr você em contato com o David, que o David tem o e-book, tem várias lives, tem o treinamento para síndico, a doutora pode dizer onde ela treinou também. Então, Júlio, o que depender da gente, Debate Síndico, da doutora Ana e do David aí, você nos procura no direct, a gente vai dar orientação para você que você realmente tenha essa abrangência aí para atuar na tua área aí em São José dos Campos, tá bom, Júlio? Doutora, só para a gente abrir um parênteses, então, a doutora fez a formação de sindicância, a doutora pode falar para o Júlio saber? Sim, Júlio, eu até acredito que nesse momento de pandemia, você não vai encontrar grandes dificuldades de achar bons cursos, né, na forma online, né?
O curso que eu fiz 2 cursos, né, para a sindicatura profissional, fiz na Garbor, né, da Síndico.net, e fiz na Escola Paulista de Direito, né, que fica aqui no bairro da Liberdade. Fiz com a Roseli Benevides, é uma profissional excelente que presta consultoria nessa área. E então você pode sim verificar nesses estabelecimentos se existe um curso. Eu tenho certeza que a Roseli Benevides está sim ministrando curso online, tá, para formação de síndico profissional. Você não vai se arrepender. Indico com toda certeza essa profissional. Mas faça uma busca aí aprofundada, que neste momento de pandemia, com certeza essas escolas estão se virando dessa forma. E é uma bela oportunidade para você que está aí numa cidade que, de repente, não tenha, né, estabelecimentos educacionais aí nessa linha. Agora vai ser mais fácil você encontrar cursos online aí a este respeito, tá bom? É isso aí, doutora. Então, Júlio, a doutora deu indicativo aí desse local. Nós temos também, que nem eu falei para você, Júlio, você pode olhar aí uns 3, 4 semanas atrás, você vai ter o David, que é um profissional também que ministra cursos para essa área. Então, opções aí, o Debate Síndico está te passando opções, Júlio, para que você realmente faça a gestão condominial, né, de forma profissional. Então, o que depender da gente, Júlio, você fazendo os cursos que a doutora indicou, que o David também tem aí para te oferecer, eu acredito que você vai ter um diferencial na tua área e na tua região. Doutora, aproveitando, é isso aí, a gente vai aí passar para a parte final da nossa live. Depois a gente gostaria de fazer alguns comentários finais com a doutora. Diferença de concepção, né? Diferença de concepção, síndico orgânico e síndico profissional. A doutora hoje, ela tem essa visão dos dois lados, né? Então, como que é a questão de concepção do lado orgânico, do lado profissional? O que a doutora diz para nós em relação a isso? Olha, o síndico orgânico, assim, primeiro eu quero dizer que eu acredito que um síndico voluntário, orgânico, se ele for uma pessoa empenhada, dedicada, ele pode ser um profissional excepcional, fora da curva, tá? Tudo isso é muito possível. O síndico orgânico, o que ele precisa para que ele não tenha o profissionalismo dele, assim, vamos dizer, né, a conduta dele como síndico arranhado, né, a imagem como síndico arranhada. Ele precisa ter, primeiramente, né, um distanciamento, como eu disse, de amizade, emocional, né, esses vínculos que a gente tem quando reside num condomínio, né. Então, a gente precisa deixar essa questão pessoal um tanto quanto de lado. Se você for um síndico interessado, você procurar informações, né? Como eu disse, hoje os meios de comunicação permitem muito bem isso. Você, então, buscou conhecimento, entendeu a forma operacional aí do seu condomínio, né? Conseguiu ter uma postura firme, você vai ser um síndico maravilhoso. Então, tem condomínios que já tiveram síndicos profissionais e não se adaptaram. E tem síndico orgânico que é uma maravilha, e vice-versa. Tem condomínios que tiveram síndicos orgânicos que causaram muitos prejuízos, né? Então, o síndico orgânico, quando ele não busca se informar, por mais que ele não queira se profissionalizar na área, quando ele não busca informação, quando ele não é uma pessoa prudente nas suas decisões, ele pode gerar muitas consequências, muitos prejuízos para o condomínio. E a gente sabe que a situação financeira de muitos condomínios aí é delicada, então existe uma preferência pelo síndico morador para não ter que custear isso. Só que, às vezes, isso é uma visão limitada, porque talvez esse síndico que você pensa estar economizando aí com uma remuneração, ele está causando um prejuízo tão maior pela falta das manutenções que são devidas e tudo mais, que aí chega lá na frente a conta não fecha, né? Então, foi feita, né? Você achou que estava economizando e, na verdade, você estava causando um problema muito maior,
né? Agora, é evidente, quando você tem um síndico profissional que já se preparou, então ele vai entrar no seu condomínio, aquilo que o síndico, o morador penou para poder colocar ali em ordem e tudo mais, talvez o síndico ali profissional, já com toda a bagagem, vivência, aprendizado que ele tem, ele vai otimizar os resultados, né? Ele vai fazer ali uma análise diagnóstica do seu condomínio, ele vai fazer um plano de ação e aquilo, né? Então, os condôminos vão alcançar os resultados com mais breveza, né? Com mais celeridade. Então, existe essa questão, né? Essa vantagem. Mas tem condomínios que síndico profissional não funcionou. Então, é muito relativo. Então, doutora, aproveitando aí, viu, Júlio? Então, você está dizendo aqui que foi pouca carga horária que você teve, então eu tenho certeza que você vai ser mais atendido com essas pessoas. Depois, no final, a doutora vai reforçar aí o local onde ela fez, né, essa questão. E assim, Júlio, aproveite, né? Aproveite essa questão da pandemia, que nem a doutora falou, com esses cursos online. O ABC Síndico aqui, doutora, está falando que se a doutora participa de alguns grupos voltados ao debate condominial, se a doutora tem essa interação com outros grupos, se a doutora conversa com outros grupos, se esses grupos que a doutora participa, eles agregam ou acaba tendo discussões paralelas que acabam não agregando. Como que é isso, doutora? Olha, Marcela, eu vou ser bem sincera com você. Quando a gente ingressa nessa área de síndico profissional, né? A gente preposto, a gente está sempre nos condomínios em visita. Então, olha, as redes sociais hoje, para mim, nesse aspecto de consulta, de debate, eu gosto muito, claro, do seu, que eu já te conheço há muito tempo, tenho uma total admiração. Então, eu acompanho, estou sempre aí vendo, tirando o chapéu para você. Agora, assim, eu não tenho uma rede específica, eu sou muito vou no YouTube, eu olho um tema que me agrada, eu clico, eu escuto, se eu vejo que a opinião, que a colocação, né, daquele participante, eu vou indo. Tem muitas questões. A gente como síndico preposto, a gente está sempre, enfim, participando de várias situações, buscando se atualizar e tudo mais. Então, a gente sempre está em contato aí com muitos profissionais aí de excelência da área, de pessoas, né, bacanas. Como eu disse, participo de congressos. A gente está sempre buscando se inteirar. Mas rede social, gente, seria injusto assim, eu elencar uma em específico. Eu acompanho, assim, eu gosto muito de visualizar vídeos a respeito disso. A pessoa, ela quer uma indicação, não é isso, Marcelo? Ela perguntou, a pessoa está perguntando aqui, doutora, se a doutora participa de grupos voltados a debate condominial. Se tem... Não, eu não participo. Inclusive, confesso para vocês, esse é o primeiro convite que eu recebi aqui dessa parte. Inclusive, sou uma pessoa que me considero inibida, então eu fiquei muito receosa de atender esse convite honroso aí. Eu falei, será que eu vou conseguir corresponder à altura? Mas eu gostei. E se eu gostei, isso é um indício de que pode continuar aí. Tá bom, mas eu sempre fiquei um pouco assim, mais no anonimato. Eu nunca fui de me expor muito nessa questão, mas eu vou me organizar para isso, é importante. Doutora, o Sérgio está dizendo aqui parabéns para o resumo, né, que a doutora fez aqui. O ABC Síndico está dizendo que o resumo está show, né, que a doutora realmente... Então, doutora, eu vou dizer para a doutora, se a doutora estava com dificuldade, aí, inibida, a gente vai convidar mais vezes, doutora, porque eu já tive algumas palestras, algumas lives aqui, que a pessoa tem muito conhecimento. A gente sabe, conhece, a gente não trouxe, doutora, só para um parênteses, a gente nunca trouxe, doutora, nenhum profissional que não tenha gabarito. A gente nunca trouxe nenhum profissional de debate síndico, pessoas que a gente não conhece, não tem um currículo, né?
Então, a gente sempre procurou frisar, porque uma das coisas do debate síndico, doutora, é trazer realmente profissional à altura naquela área. Né? Então, eu tive já profissionais que são tecnicamente absurdamente conceituados, só que chega na frente da câmera, na frente do celular, sabendo que está sendo falado para outras pessoas, a pessoa trava. E a doutora está tranquila, fica em paz. Doutora, não descartei que isso pudesse acontecer, eu não descartei, viu? Está sendo uma surpresa para mim também, de verdade, sem hipocrisia. Legal. Doutora, o Sérgio está dizendo aqui que debate síndico é igual conteúdo. Obrigado, Sérgio. A gente tem aí, Sérgio, a gente tem essa concepção de trazer o melhor para vocês. Aqui é um trabalho voluntário que a gente faz, e a gente, todos os entrevistados, né, a gente deixa aí no final, doutora, daqui a pouco a doutora vai reforçar um pouco aí os contatos da doutora. A gente sempre deixa aí, sempre pede para divulgar, a gente não proíbe, doutora, de divulgar para quem a senhora pode usar, doutora, como fonte de marketing, né, de prospecção, o próprio debate síndico, pode usar à vontade, né, pode convidar. E a gente fica muito feliz, doutora, de saber o resultado, porque para mim é um trabalho que a gente começou aí, eu com o Valmor, há um bom tempo atrás, e a gente está muito feliz pelo resultado e principalmente o feedback que alguns síndicos trazem. Eu tinha dificuldade nisso, você abriu meus olhos para aquilo, você viu isso. Então a gente fica feliz pelo legado que a gente está trazendo, né, doutora? Então, doutora, nesse finalzinho aí, eu queria que a doutora fizesse, aí a gente tem agora 8 minutos, então eu queria que a doutora fizesse as considerações finais e depois a gente deixa aí uns 3 minutos para a doutora vender o jabá aí, a doutora passar o telefone, passar o contato, o e-mail, as pessoas que gostaram, tem bastante gente elogiando, doutora, aqui, a atuação da doutora, né? Todo mundo falando que foi muito bom aqui o conteúdo que a doutora trouxe. A doutora conseguiu trazer nesse período, fez um resumo de migração de orgânico para profissional, que às vezes a gente ia ter que ficar num debate aqui 2 horas, 3 horas para falar, e a doutora conseguiu resumir. Muito bom, doutora. Então, as considerações finais, doutora, e depois a doutora fala um pouco dos contatos da doutora, onde que as pessoas podem procurar, síndicos ou outras pessoas que queiram contratar a doutora. A palavra é tua, doutora. Considerações finais aí, por favor. Bom, eu quero convidar aí todos os jovens, meia-idade, todos aqueles que têm interesse aí, de alguma forma têm interesse nesta área aí condominial, que procurem, né, se inteirar um pouco mais do que acontece aí no seu condomínio. Quem sabe você, que tem tantas opiniões, que tem tanto senso crítico, não possa fazer parte, né, do corpo diretivo aí do seu condomínio, para você começar a se familiarizar com essa área e, quem sabe, até abrir uma oportunidade aí profissional futura, já que nós estamos passando por um momento tão delicado e os condomínios são tantos, né? Nossa, existe assim um horizonte muito grande para você que de repente começou a enxergar essa área aí da administração condominial. Então, tenha coragem, né? Seja participativo, vá pegando familiaridade aos poucos. E até chegar no momento que você vai tomar coragem, você vai se candidatar a esta função e você vai ser um profissional. Se você seguir aqui todas as recomendações aqui que foram dadas, você vai ser um profissional reconhecido, respeitado. Você sabe que quando você mostra competência naquilo que você faz, você conquista o respeito, você conquista a admiração, você anda com a cabeça erguida, né? Então, você síndico morador, você fazendo o seu papel da forma que tem que ser feita, erga a sua cabeça, não se intimide com esses vizinhos que às vezes tentam causar um constrangimento, né, desnecessário. E se você realmente pegar gosto por isso, se profissionalize,
É claro, você vai entrar, mesmo fazendo um bom curso, você vai aprender no dia a dia, com as situações práticas. Não pensa assim, mas eu não me sinto preparado para isso. Olha, na verdade, primeiro, claro, a gente tem que ter esses cuidados, mas é a vivência que vai trazer para você toda essa bagagem, entendeu? Eu faço votos que você tenha essa oportunidade, que você encontre nesse ramo uma oportunidade, né, de trabalho, e que você represente o perfil, né, que nós esperamos aí dos novos profissionais, que olhe com responsabilidade, e os princípios administrativos de um condomínio são os mesmos de uma empresa. Então, procure ter comprometimento, responsabilidade com o que você faz, ainda que você não queira se profissionalizar. E para você, síndico profissional, parabéns, eu tiro o chapéu. Eu estou aí no dia a dia dos condomínios, a gente sabe que cada condomínio é que nem um recém-nascido, a gente fica com o olho o tempo todo em cima, porque se tirar o olho, a gente acha que não está respirando, é complicado, é muita dedicação, então você merece aí o nosso reconhecimento. Ótimo. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Doutor, nós que agradecemos, né? As pessoas estão parabenizando aqui, inclusive a BC Síndico, ele fala que a gestão condominial de excelência valoriza o patrimônio. Então, aproveitando essa deixa do ABC Síndico, então, nós do debate síndico, nós estamos trazendo aqui e mudando o conceito, doutora, que é aquele síndico antigo que, infelizmente, 5% tinha alguns problemas aí de gestão, que a gente sabe. A gente, essa semana, teve um problema sério aí. Eu não sei se a doutora ficou sabendo, uma questão de um problema lá no Rio de Janeiro, né? De uma pessoa com, sei lá, é uma confusão que eu não quis nem ver muito, mas foi relacionado com a má gestão, vamos dizer assim. Para nós, o que interessa é essa má gestão. O resto que aconteceu foi uma coisa meio trágica, mas não vamos entrar no mérito. Então, eu como profissional, eu fico muito feliz que desses anos a gente vem cada dia mais encontrando pessoas que nem a doutora, pessoas profissionais, pessoas que gostam do que fazem e fazem de maneira correta e consciente. Então, doutora, nesse finalzinho agora, eu queria que a doutora falasse um pouco aí dos contatos da doutora, né, o telefone, né, eu não sei ainda quanto tempo a gente tem, mas de todo jeito eu quero falar no final, mas se não der tempo eu já quero parabenizar a doutora, né, por ter respondido o nosso convite. As portas estão abertas, a gente tem muito assunto ainda para falar, né, a gente tem a questão, a doutora falou alguma coisa de elevador, falou de outros assuntos, falou de para-raio, essas coisas. Então, como que a doutora fez o passo a passo aí? O David tem um critério de contratação, a gente quer saber o critério que a doutora tem de como foi buscar essa contratação, mas, doutora, a palavra é tua, né? A parte de contato da doutora, vende um pouquinho o teu jabá aí, doutora. Bom, pessoal, eu vou passar para vocês o meu contato. Como eu disse, eu sempre fui um pouco assim anônima nessa parte, não fiz nenhum investimento nessa visibilidade, até porque a minha experiência como síndica profissional, como eu disse, ela é bem recente, né? Mas quem quiser me adicionar, o meu Instagram é Diana P de Paula S de Siqueira Lessa, que é o meu sobrenome, APS Lessa. Quem quiser enviar e-mail, é o mesmo, apslessa@gmail.com. Quem quiser me ligar, não, vou passar meu celular aqui, mas, enfim, eu posso, não sei, se eu posso digitar, Marcelo? Não, faz o seguinte, doutora, a gente vai deixar aqui, pessoal, a gente sabe que síndico, ele tem o trabalho... Hoje em dia, o WhatsApp é uma ferramenta, mas às vezes a gente está trabalhando e não consegue atender direito. Então, doutora, a gente deixa aqui sempre para o nosso entrevistado reforçar o Instagram. A doutora fala de novo o Instagram, fala de novo o e-mail, e a pessoa pode entrar em contato com a doutora através do direct, entendeu? A doutora está com o Instagram aí aberto. Então, falando no direct, a doutora já vai entrar em contato, fiquem tranquilos. E aí, depois, avançando, né? Aí, lógico, vai ter o contato telefone, essas coisas. Porque aqui, eu ia falar para a doutora, a gente tem uma média de cada vídeo, doutora, uma média de mais de 500 visualizações. Muitas pessoas passam
e vêm depois, porque nesse momento aqui não consegue. Então, a Gisele, inclusive, a Gisele trabalha com a gente aí, doutora, e ela faz toda a parte de assistência, e ela pediu para a doutora passar, se a doutora quiser digitar o Instagram aqui nos comentários, a Gisele já vai colocar lá para poder fazer o comentário lá no direct depois. A doutora pode digitar? Claro. Ah, ótimo, tá aí. Gisele, você cadastra então, para quem precisar, Gisele, a gente poder passar o contato aí do Instagram para a doutora. E doutora, ótimo. O Bruno está falando parabéns. E aí, doutora, só repete, por favor, tá aí. Ótimo, o e-mail está aí também. Doutora, Mandei. muito obrigado. Entendeu? Bom ter visto. A gente, na correria, a gente acaba não se vendo, né? Então, foi muito bom a gente se ver, mesmo que seja de maneira virtual. Espero que daqui a pouquinho a gente possa se ver aí nos trabalhos aí, né? A gente tem alguns condôminos que a gente presta o serviço para a doutora e que a gente possa conversar um pouco mais. Se Deus quiser, daqui a pouquinho a gente está vacinado e a gente começar daqui um ano aí ter uma vida normal, né, doutora? Parabéns, muito bom. Apesar, e eu queria só abrir um parênteses, pessoal. Apesar da doutora ser humilde de falar que tem pouca experiência, ela, como síndica orgânica, ela pegou uma experiência muito grande no condomínio que ela fez. Então, ela é uma excelente profissional, a gente viu tudo que ela fez. O prédio dela é outro prédio, a gente vai, entra no prédio, a gente percebe, quem viu o prédio há 4 anos atrás e vê agora, fala, não é o mesmo prédio. Então, parabéns, doutora, entendeu? Parabéns pelo Obrigada, trabalho. Marcelo. Agradeço a todos aí. Obrigada aí pelos elogios, pelo carinho, tá bom? Obrigada mesmo, Marcelo. E tem, olha, um convite seu para falar de elevador, porque eu tenho uma historinha cabeluda de elevador, hein? É isso aí, doutora. Vamos falar de elevador para a doutora falar que tudo tem, no elevador, por pior que ele esteja, ele tem jeito, né, doutora? É verdade. Obrigado, viu? Abração. Sim, obrigada Tchau, a boa noite todos. a todos. Até quinta que vem. Tchau, tchau. Boa noite.